Boa noite. Os trabalhos da quarta-feira à noite, pedindo a permissão da fracasso e persuasão luto, para que faça as parte de vida de Deus, que cordeiro e tenha cativo que se encontra. Pedimos a purificação da água, que é o elemento necessário que volta para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai passar a explanação. E nossa irmã Regina para ir à lição das horas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar dividindo esse momento com vocês. E o início, ponto de partida do raciocínio da noite de hoje, é uma pequena poesia que nós queremos dividir com vocês. Essa poesia se chama Poça de Lama. E ela diz assim: eu, pequena poça de lama, alma vil e rota, de poucas luzes e mente oca, a quem o mundo não aclama, triste entre os infelizes, fardo entre as alegrias, da plenitude, mera alegoria, puritano entre meretrizes. Honorifiquei quem não devia, pereci de prazeres enfadonhos, idiotizei tristes sonhos, e escondi deveras o amor que sentia. E cá, neste ano por fim, tomado de certezas fúteis, cambaleando por caminhos inúteis, luz nova surge no horizonte de mim. Em beatitude miro um melancólico olhar. Vós sois deuses, o peregrino mestre exclama. Embargo a vós, um indago cheio de pesar. Eu, essa pequena poça de lama. Essa poesia, com uma métrica muito parecida a um soneto parnasiano, nos foi confiada a nossa psicografia pelo espírito de irmão Afonso. E é uma poesia formidável nas suas nuances e, sobretudo, na forma que ela quer transmitir um raciocínio. Ela inicia e ela termina com a mesma frase. Só que o adjetivo do início, aquele eu lírico da poesia, que nós não sabemos se é um homem, nós não sabemos se é uma mulher, nós não sabemos se é um espírito, nós não sabemos se é um encarnado, nós não sabemos se está no plano espiritual, se está no plano material, nós não sabemos. Mas ele se reconhece sujo. Ele se reconhece como uma poça de lama. E ele, a certeza, o adjetivo de certeza da primeira frase do poema é a dúvida do final. A certo momento, ele começa a fazer um balanço, uma autoanálise. E ao fazer essa autoanálise, ele começa a conferir a si mesmo certo peso e certas dúvidas, mas algumas certezas. De que ele deu atenção para coisas que não devia, deu honras a pessoas que não devia, os prazeres aos quais ele se jogou se tornaram enfadonhos e o fizeram perecer. Que ele foi hipócrita muitas vezes, que ele escondeu o amor que tinha. Ele começa a fazer a análise, porque ali ele se encontrava num encalacrado. Porque dizia ele que todo o caminho que ele trilhava era inútil. E já dizia o pensador, quando nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho é certo. E ele não conseguia entender, não conseguia, todo o caminho era inútil. E toda a certeza, tudo que ele acreditava, toda a construção dele, a construção de vida, a construção de valores, a construção intelectual, os sentimentos, a construção psicológica, emocional, tudo que ele havia construído para si, naquele momento, era fútil. Não servia de nada. Não lhe acrescentava, não fazia ele sair daquele encalacrado. E é então que algo novo acontece. Ele diz, em beatitude, genuflexo, em beatitude, ele mira um olhar que olha para ele de forma melancólica, entristecida. E ele diz, em beatitude miro um melancólico olhar, vós sois deuses, peregrino mestre exclama. Mas o interessante quando ele diz luz nova surge aonde? Aonde? Lugar, ilumina o caminho.
luz nova surge em mim, no horizonte de mim. Ele, dentro dele mesmo, ele vê um horizonte novo, iluminado. E é o Cristo que o chama. É o mestre, peregrino mestre, que olha para ele, embora ele se veja uma poça de lama, Jesus diz: vós sois deuses. E é a partir disso que ele coloca em xeque aquela certeza que carregava dentro dele, de ser sujo, de ser raso, de ser uma poça de lama. Essa temática é uma temática que nós, dentro do Espiritismo, acompanhamos em várias narrativas, várias histórias, várias circunstâncias, acompanhamos na nossa própria vida, acompanhamos na vida de pessoas que nós amamos. Temática da transformação íntima, da busca de mudança de horizonte, da busca de algo novo para si, e algo novo para o nosso destino, por consequência. E são tantas as narrativas, mas uma em especial, assombrou a humanidade. A sociedade, por assim dizer, melhor falando. Em 1937, a psicografia abençoada de Chico Xavier trazia uma história que deixou todos embasbacados. Eu fico pensando, às vezes eu tento raciocinar, eu acho que o Chico nasceu no momento certo, na hora certa. Porque como seria se fosse hoje em dia, nessa época de rede social, de ódio gratuito, de todo mundo ter opinião sobre tudo, todo mundo eifado de certeza, todo mundo só escuta para se posicionar, nunca para tentar aprender. Mas naquele momento, veio ao mundo, veio à luz uma obra chamada Nosso Lar. E essa obra, essa narrativa de um espírito que se autodenominava André Luiz, que havia animado o corpo de um grande médico sanitarista daquela época, traz uma realidade completamente nova. André Luiz começa a narrativa dizendo que ele se sentia como se tivesse acordado de um sono profundo. Sabe aquela sensação de dormir mais que a cama? Sabe? A gente desligou o despertador no domingo, né? E foi. Daqui a pouco acorda e a dor é as costas que doem, a cabeça meio embaralhada, dormiu mais que a cama, a minha mãe falava. Ele acorda daquela sensação. E tudo está confuso. Ele está num lugar que ele não reconhece, um lugar lúgubre, onde o sol é apenas um ponto opaco, numa neblina nuvolacenta, asfixiante, abafada. A vegetação é uma vegetação feia, rasteira. O caminho vai de um pedregoso a pantanoso, viscoso. Ele cruza com pessoas que estão ali cambaleando, que estão ali circulando, mas ele não sabe onde está, ele não sabe onde tem que ir, as pessoas também não sabem. Mas ele tem dentro dele uma certeza. Ele diz: eu tinha certeza que já não pertencia ao mundo dos vivos. Ele sabia que ele tinha, abre aspas, morrido. Só que a surpresa, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia frio, ele respirava, ele sentia dor, ele sentia medo, ele sentia o corpo dele, ele sentia uma ferida no corpo, que era a ferida que ele entendia que era onde ele estava doente, mas ele sabia que não pertencia mais ao mundo dos vivos. E ele começa então a tentar entender aquela realidade e fazendo aquela sua reflexão, ele, que era um homem da ciência, um observador, uma pessoa que havia tido uma vida materialista e uma vida totalmente concreta, sem nada abstrata, ele começa a perceber aquilo que ele diz, abre aspas, a problemática religiosa.
ele percebe lá, naquele momento, naquele ponto, naquilo que estava vivendo, que a resposta para o enigma onde se encontrava era a partir da problemática religiosa. Acontece que ele havia relegado ao segundo plano toda e qualquer questão espiritual e transcendente na sua vida. Para ele, que era um médico importante, abastado, de família relevante na sociedade, religião nada mais era do que uma convenção social. Ele tinha uma religião, para dizer que tinha, frequentava a convenção social daquela religião, porém, para ele, qualquer questão de transcendência, qualquer questão de espiritualização, qualquer questão religiosa era pueril, era simplória. E ele costumava dizer que era dada a pessoas que não tinham a mesma capacidade intelectual dele. E naquele momento ele percebe que ele não tem mais alternativa, que ele não tem saída, que ele não sabe o que fazer, que ele havia se preparado, ele não havia se preparado para aquele momento, e tudo ao qual ele havia calcado, baseado, construído na sua vida, naquele momento, não servia de nada. Acontece que isso que André Luiz viveu, nada mais é do que um retrato do que nós mesmos temos vivido através dos tempos, nas nossas inúmeras e sucessivas reencarnações. Mas, das vezes, a grande verdade é que nós vivemos essa nossa vida como se dormíssemos um sono profundo e acordamos do outro lado, tal qual vivêssemos um pesadelo. E agindo dessa forma, tendo pouca ideia sobre o que é de fato as leis divinas, o que é de fato a vida no plano espiritual, e qual é o sentido dessa existência corpórea, e como nós devemos nos postar, agir e pensar, nós acabamos indo ao sabor da maré. Como dizia o pensador que eu citei antes, se não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve. E nós passamos a cometer um equívoco, que é muito comum, muito comum. Nós somos bombardeados, meus irmãos, há séculos, porque nenhum de nós aqui está na primeira reencarnação. Há séculos nós somos bombardeados com uma grande mentira. A mentira que nós somos o nosso corpo. É uma grande mentira. Que nós somos apenas esse amontoado de células. E que a vida nada mais é do que um acidente biológico no espaço. E que nós, sendo esse amontoado de células, o único sentido da nossa existência passa a ser qual? Buscar a compensação das sensações que esse corpo físico pode ter, pode gozar. E assim, nós vamos vivendo, colocando essa verdade, esse véu diante dos nossos olhos. E acabamos focalizando a nossa busca em assuntos periféricos da nossa existência, que não acrescentam nada à nossa evolução, que não vão nos fazer crescer em nada, que não vão acrescentar absolutamente nada. E no momento que fazemos isso, no momento que agimos dessa forma, nos desconectamos do fio condutor da nossa existência. E nos desconectando desse fio condutor, nós acabamos nos desconectando de nós mesmos. E ao nos desconectar de nós mesmos, acabamos criando um vazio existencial dentro de nós. E esse vazio nós tentamos preencher avidamente com circunstâncias, com sensações, com buscas materiais, com relacionamentos doentes, com circunstâncias que só aumentam o vazio. Porque já dizia Joana de Ângeles, tentar criar a felicidade, matar o vazio, preencher o vazio existencial com questões materiais, nada mais é do que tentar matar a sede com água do mar.
quanto mais sorvemos, mais sede temos, e cheios de água no corpo morremos desidratados. Esse pano de fundo, essa realidade, ela é um convite para que nós não fujamos. Não fujamos de um assunto, de um detalhe inalienável da nossa vida. Em algum momento, nós vamos precisar fazer essa análise de consciência. Em algum momento, nós vamos ter que viajar para dentro de nós mesmos. Se não for hoje, não tem problema. Pode ser semana que vem. Se não for semana que vem, pode ser mês que vem. Se não for mês que vem, pode ser ano que vem. Pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 70 anos. Se não for nessa reencarnação, não tem problema. Pode ser em outra. Mas sabe o que vai acontecer? Em algum momento, a vida vai nos convidar amorosamente para que nós façamos esse exercício. E se nós teimarmos em não fazer, a vida vai nos colocar diante de situações que vão exigir que nós façamos esse movimento. E se nós teimarmos em não fazer, a vida vai nos empurrar de uma vez por todas em situações dolorosas que vão fazer de uma vez ou de outra nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos avaliarmos e nos analisarmos e nos reconhecermos, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer os nossos vícios de personalidade, para que assim nós consigamos reconhecer as nossas potencialidades, as nossas virtudes e o nosso caminho, por assim dizer. E essa é a grande temática do Evangelho. É a grande temática. Se nós pudéssemos resumir o Evangelho nisso, nós resumiríamos dessa forma. Porque eu entendo que muitas vezes, e isso também são questões que trazemos atavicamente de outras encarnações, durante muito tempo nós nos acostumamos a discutir o Evangelho como se o Evangelho fosse um compilado de normas. E Jesus fosse uma entidade distante, aonde nós buscamos nos momentos de dificuldade e, tendo as nossas graças atendidas, nos apartamos confortavelmente. Aonde nós discutimos o Evangelho, será que na hora de rezar é de joelho, de pé, sentado, com as mãos assim, com as mãos assim? A saia na altura do joelho, na canela, no pé? O cabelo é cortado? O cabelo não é cortado? Deus habita certo templo ou certo local, em certo dia específico. Nós conversamos com Deus e negociamos com Ele através de questões materiais. Entende? Entende? Nós perdemos muito tempo achando que o Evangelho é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o convite da espiritualidade para que nós façamos essa análise, essa viagem para dentro de nós mesmos. E Jesus é o catalisador desse processo. Porque todas as histórias do Evangelho que estão lá no livro e que a gente fica escutando e que a gente não se aprofunda, elas nada mais contam isso de pessoas como nós. Porque todos os personagens do Evangelho são caracteres de pessoas como nós, as mesmas fragilidades, as mesmas circunstâncias, do mesmo jeito. A sociedade mudou, as coisas mudaram, mas a natureza humana permanece basicamente a mesma. A mesma. 2000 anos na evolução e no tamanho do tempo da nossa evolução humana é um nada. Então eram pessoas vivendo as problemáticas que nós vivemos hoje e que, ao se aproximarem de Jesus, modificam a sua forma de ver, modificam a sua forma de pensar, mudam o vetor da sua busca para outra direção,
Jesus é o catalisador, é aquele que apressa o processo, aquele que faz a pessoa mais ou menos fazer o que faz o eu lírico da poesia. Uma certeza vira uma dúvida, um caminho novo. E dos vários personagens que nós temos no Evangelho, quem sabe um é um símbolo muito vivo dessa transformação, porque ele não se transformou com Jesus fisicamente. Esse homem teve uma experiência espiritual por essência e transformou a sua vida a partir dessa experiência espiritual. Eu falo aqui de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, São Paulo. Eu vou falar porque dias atrás vieram me pedir: ô Rodrigo, se eu quisesse ficar escutando de Jesus e dos santos, eu ia na igreja, não vinha na casa espírita para falar de espírito. Eu disse: mas você vai se contentar escutando um espírito. Que espírito? Eu sou um espírito encarnado, mas sou um espírito, você vai se contentar. Porque espiritismo é isso. Se você acha que espiritismo é falar de espírito, você está enganado. Isso é uma coisa. É um caractere. Espiritismo é reavivar o cristianismo nascente daquela época. Porque lá, 2000 anos atrás, com aquelas pessoas que conviveram com Jesus, sabe como é que eles faziam? Sabe como é que era? Eles se juntavam em noites específicas e alguém comentava sobre Jesus. E os outros escutavam, oravam e iam para casa. Exatamente como a gente está fazendo hoje. Isso é espiritismo. Então eu vou explicar, que vai que alguém não saiba. Paulo, antes Saulo de Tarso, era um doutor da lei, jovem, reconhecido, de família rica, nacionalidade romana, um ícone daquela sociedade judaica da época, a quem toda uma comunidade devotava as mais puras aspirações de ser o grande representante dos judeus da época. Alguém a quem não faltava nada e era um vencedor do mundo. Ele era jovem, bonito, atlético, inteligentíssimo, rico, reconhecido, famoso. Não consigo ter um parâmetro hoje. Mas era isso, esse era Saulo. Devotado, apaixonado às questões da sua religião, de aprender a sua devoção a Deus. E esse rapaz, eifado com seu orgulho farisaico, com a sua forma de ver muito específica o mundo, é quem inicia as perseguições à Igreja do Caminho, certo? Que era a primeira igreja fundada a partir de Jesus, chefiada por Pedro. Ele começa as perseguições. O primeiro cristão, um primeiro mártir cristão, o primeiro que morreu em nome da causa após Jesus, foi Estevão, que foi condenado à morte por esse Saulo. E esse homem, então, narra a obra sublime de Emmanuel Paulo Estevão. As portas de Damasco, a cidade de Damasco, ao qual ele se dirigia para capturar um cristão conhecido como Ananias, ele tem uma visão, ele tem uma experiência mediúnica e espiritual por essência. Isso a gente tem que entender. Mas, olha que interessante. Quando nós abrimos a Bíblia, propriamente dita, no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a história de Paulo, e ele cita isso poucas vezes nas suas cartas, nas suas epístolas, que ele se converteu às portas de Damasco quando Jesus apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que o Chico Xavier trouxe para nós, Emmanuel narrou, que a questão era muito, mas muito mais profunda. Profunda. Aquele homem
Saulo, ele vinha num processo de questionamento íntimo. Olha só. Tanto é que no capítulo 10 desse livro, que é o capítulo que narra esse expediente, narra aquilo que conhecemos como episódio As Portas de Damasco, o título do capítulo é No Caminho de Damasco. Olha que interessante. Olha que interessante. Emmanuel não está falando sobre o ocorrido naquele momento. Emmanuel está falando sobre tudo que estava acontecendo com Paulo dentro dele. Dentro dele. Por quê? Saulo dedicou a vida dele a ter uma comunhão com Deus, para conseguir assim uma paz íntima que lhe faltava desde a mocidade. E ele cumpria todas as normativas religiosas propostas pela sua religião para alcançar essa paz íntima. E não conseguia. Então ele se detém com o seu antagonista naquele momento, Estevão, um jovem, um pouco mais jovem que ele, cristão, um orador dentro daquela pequena comunidade, como ele, Saulo, era o grande orador do Sinédrio, dos judeus daquele momento. Um jovem maltrapilho, pobre, mas com inteligência, uma arguição, com uma simplicidade, com humildade, que tira Saulo do seu próprio eixo. Com inteligência nos argumentos, da forma certa de a gente pegar das propostas que Estevão trazia sobre Jesus, Saulo fica perturbado, é tomado de raiva, de orgulho. Quem é ele para falar assim comigo? Quem é ele para me enfrentar publicamente como ele está fazendo? E forja uma peça acusatória. Ele é o promotor e o juiz da peça acusatória que leva Estevão à morte, sendo apedrejado, lapidado, que era a forma de punir um herege judeu. Só que sabe o que acontece naquele dia? Naquele dia, Saulo fica impressionado, porque aquele rapaz estava indo à morte, e ele não tinha medo nenhum, ele não tinha receio nenhum. E Saulo questionava: que covarde é esse? E recebia a resposta: não é covardia, é confiança. Eu sei o que o mestre espera de mim, eu sei aonde eu vou, eu sei o que vai acontecer, eu sei qual é o meu papel. E Saulo olhava nos olhos daquele homem, daquele jovem, e pressentiu o quê? Que aquele rapaz tinha a paz que ele nunca tinha conseguido ter. Aquele rapaz, um derrotado da vida, derrotado do mundo, como ele dizia, pobre, maltrapilho, sem nada, tinha no olhar a tranquilidade, a serenidade, a harmonia e a paz íntima que ele, Saulo, perseguia com afinco e nunca conseguiu ter. Então, que ao propor a pena de morte a Estevão vir a falecer, e uma série de acontecimentos que eu não vou falar, porque tem alguém aqui que não leu Paulo Estevão? Tem alguém aqui que levanta o dedo? Gente, não desencarnem sem ler, por favor. Não façam isso com vocês. Vai que a passagem está carimbada para logo e a gente não sabe. Porque o seu Júlio, como dirigente da casa, me autorizou a falar. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós aqui vamos desencarnar. Se tinha alguém aqui que não sabia, que não achava, que não conhecia, não fique assustado, mas eu tenho autorização do seu Júlio para falar isso para vocês. Já nascemos com a passagem de volta carimbada. A gente só não sabe o dia. Tomara que não seja hoje. Tomara. Se for e você não leu Paulo Estevão, poxa vida, vai ter que demorar um tempo lá no plano espiritual para conseguir ler.
Então, leia antes, leia agora. Vai ali na biblioteca, não sei se tem, compra o livro, lê, faz esse exercício, faz essa caridade para você mesmo, dá esse presente para o seu espírito, para a sua reencarnação. E ali, naquele momento, Saulo começa a questionar tudo aonde ele havia amparado a sua vida, a sua busca. E ele vai trafegando naquele caminho do deserto de Damasco, indo até Damasco, refletindo, pensando, analisando, tentando entender como Estevão tinha aquilo que me faltava. Aonde eu estou errado? O que eu estou fazendo? Aonde eu tenho que ir? Então o Emmanuel vai contando que dentro de Paulo a transformação estava acontecendo. A porta de Damasco foi o momento. A porta de Damasco foi a hora onde a vida chamou Saulo. É onde Jesus aparece para ele em espírito, num fenômeno mediúnico por essência. Não é milagre. Todo milagre é um fenômeno mediúnico explicado. Jesus aparece para Saulo e olha a sabedoria. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falava da perseguição aos cristãos. Jesus falava que aquele homem intimamente procurava Jesus. Sem saber. Mas ele procurava Jesus. Ele sabia que precisava dentro dele fazer uma mudança. Ele precisava dentro dele fazer uma busca. Ele precisava mudar a direção. E Saulo dá vazão à sua personalidade. Aquele homem, naquele momento, experimentou uma experiência espiritual por essência. E ele deu a vida dele inteira em trabalho para conseguir repetir aquele momento. Às vezes nós não entendemos. A gente fica achando do santo pintado através dos tempos pela Igreja Católica, pelo catolicismo, certo? Não! A gente não viu o homem, a psicologia por trás, quem ele era, o que ele pensava e como ele trabalhou até o fim da sua existência com as suas forças para tentar estar naquele momento de novo. Para ele poder encontrar com Jesus de novo. E eu quero encerrar. Porque eu quero encerrar com um raciocínio, com uma pequena história, com um pequeno testemunho. Porque quando a gente fala de porta de Damasco, né, e essas ocorrências, essas circunstâncias, às vezes fica parecendo também uma coisa muito distante. Fica parecendo uma coisa que acontece com seres ungidos e especiais. Mas não é assim. Esse momento, ele acontece com cada um de nós. E eu quero contar para vocês um pequeno testemunho da minha porta de Damasco. A minha de Damasco. Mas eu quero a caridade de vocês. Por que eu quero a caridade de vocês? Porque eu não quero que vocês se atentem ao caso em questão, aos detalhes. Eu preciso contextualizar, então eu vou falar um pouco, mas não é isso que eu quero que chame a atenção. O que eu quero que chame a atenção é a experiência. Porque a experiência, ou você já viveu, ou vai viver. E naquele dia, no dia 4 de abril de 2015, eu senti o mundo sair, desaparecer debaixo dos meus pés. Naquele dia, amanhecendo, eu levei a minha esposa, grávida de 7 meses, correndo com urgência no hospital. Era um sábado antes da Páscoa. Porque ela estava sangrando muito. Não era a hora do neném nascer. Não era o neném. Ainda faltava bastante tempo. O que me surpreende até hoje, quando eu conto
conto essa história que 2 meses antes a minha avó veio me visitar. E a minha avó, ela, quase toda a infância e adolescência dela, ela trabalhou junto com a minha bisavó, que era parteira. A minha avó botou a mão na barriga da minha esposa e pediu o calendário. Ela pegou o calendário, botou o óculos e começou a contar as luas. Ela fez uma cara estranha e não falou nada. Na hora de ir embora, ela me chamou, me pegou pelo braço e disse assim: meu filho, fica preparado. Como ela sabia? Eu até hoje eu não sei o que ela contou. Às vezes eu tentei perguntar para ela, ela agora tem Alzheimer, ela nem sabe me explicar, entende? Mas ela contou alguma coisa, ela contou os encaixamentos da lua e ela viu que não ia dar. Não sei qual sabedoria que ela tinha, que ela trouxe da experiência dos antigos de vida. Mas aconteceu, foi interessante. E naquele dia, a minha esposa entrou no hospital, eu levei até o médico. O médico fez um exame, ficou com uma cara sisuda e ele disse assim: vai nascer hoje. Claro, porque ainda faltava muito tempo, faltava quase mais de 2 meses para completar. Então eu saí, ele me deu um remédio, corticoide, para aplicar nela, eu fui comprar na farmácia, ele foi abrir para mim o consultório, eu peguei pelo braço. Doutor, fala para mim a verdade. A verdade. Fala para mim o que está acontecendo. Não esconde nada. E ele disse: a placenta se descolou, ela está com uma hemorragia muito grande, e cada minuto que passa é risco. A gente vai tentar fazer o parto para salvar os 2, mas a gente está indo para a mesa de cirurgia com 50% de chance, ou menos, dela. E eu e do neném. E eu não posso garantir nada. E naquele momento, se coloquem no meu lugar. Se coloquem no meu lugar. Naquele momento eu senti a lei de causa e efeito agindo sobre mim. Porque nós tínhamos passado 5 anos tentando engravidar, sem sucesso. 5 anos. Engravidamos num acidente, assim. Uma história que um dia eu conto para vocês, se eu já não contei. E eu não tinha para quem eu ia falar aquilo. Ela estava nervosa. Não era justo eu deixá-la mais nervosa. Eu não tinha ninguém para falar. Não podia falar com a mãe dela. Se eu falasse para o meu irmão desencarnava. Eu ia ter 2 problemas naquele dia. Se eu falasse para minha mãe desencarnava também, meio nervosa. Eu não tinha ninguém. E ali eu senti a lei de causa e efeito agindo sobre mim. Agindo. E eu levei ela ao hospital, fiz a baixa dela, voltei para casa para buscar as coisas dela, buscar dinheiro para pagar o hospital. E aí eu entrei em casa, e a casa estava num escuro e num silêncio. E aí eu quero pontuar para vocês o silêncio. Porque eu havia imaginando a minha casa com risos, gargalhadas de criança há tempos. E aquele silêncio, aquela escuridão, começou a tomar conta de mim. Eu vou chamar a atenção para vocês para uma outra história que está lá no Antigo Testamento. Olha só, o profeta Elias. O profeta Elias tinha uma missão espiritual de fazer o monoteísmo vicejar dentro dos hebreus da época. Ele toma conta da sua missão espiritual, mas como nós, pessoas falíveis, ele a certo momento se confunde. Vence uma batalha,
manda assassinar dezenas de sacerdotes da rainha que não acreditavam no Deus único. Naquele momento começa a agir sobre ele a lei de causa e efeito, e ele pressente o profeta Elias que ele vai desencarnar, que ele vai morrer. Ele pressente. No momento que ele toma a atitude, que ele dá ordem, ele pressente que ele vai morrer. E então começa uma série de perseguições. Ele sai da onde estava, ele vai para uma montanha, escondido. Lá ele passa algumas semanas, diz a narrativa bíblica algumas duas, e um dia ele sente que Deus vai falar com ele. Elias. Entendam, na concepção religiosa dele, da época, porque, meus irmãos, não acredito que alguém lê no século XXI vai ler um texto bíblico e vai interpretar o pé da letra, né? Ninguém faz isso hoje, certo? Não aqui, pelo menos. Então, em certo momento, ele começa a ver uma tormenta se aproximar. Raios, trovões, chuva. Ele olha, é Deus vindo falar comigo. Da chuva, dos raios, do trovão, nada acontece. Certo momento, ele vê o chão tremer. E ele diz, é Deus que está vindo falar comigo. E nada acontece. Vem um vento muito forte e Elias diz, agora é Deus que está vindo falar comigo. E Deus não veio falar comigo. Mas daí, num momento, se faz silêncio em toda a natureza da volta. Ele diz que os pássaros pararam de cantar, não se escutava nem a brisa das folhas das árvores. E naquele silêncio, Deus fala com eles. Então eu estou chamando a atenção para vocês do silêncio. Eu entrei na minha casa e o silêncio começou a me machucar. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu, naquele dia, naquele momento, eu me sentia mais sozinho do que eu jamais me senti desde que nasci. E eu pressenti, eu previ que era a lei de causa e efeito que estava acontecendo. Eu previ, eu senti aquilo. E eu comecei a chorar. Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu soluçava, eu gemia de medo, angústia, solidão. Eu nem sei dizer para vocês. E eu caí de joelhos e comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. E a certo momento, eu comecei a escutar o silêncio. E aquele silêncio que estava me oprimindo passou a me convidar para algo que eu nem imaginava. E naquele momento de silêncio, eu senti, e eu não estou falando de uma experiência de ver espírito, de escutar espírito, sentir espírito, não é isso. Eu sou médium, eu trabalho com isso. Não é isso, é uma coisa muito diferente. Eu senti como se eu tivesse uma multidão em silêncio. Ele só observava. E eu só conseguia sentir a presença. Naquele momento eu entendi, Deus não fala. Deus não usa palavras. Deus é presença. E eu me senti, eu nunca depois daquilo, e eu não sei se na minha vida eu vou conseguir alcançar aquele momento de novo. Eu não sei se vou. Mas eu senti como se eu tivesse ligado a tudo. Como se eu tivesse mergulhado em algo muito maior do que eu. E a minha mente girava. Sabe o mar?
O mar. Fica de frente para o mar. Agora mergulha no mar. É diferente. Mergulha. Mergulhado. Eu me senti como se tivesse mergulhado naquela força, mergulhado naquela energia e mergulhado como estava num silêncio. Eu consegui aquietar, fazer silêncio dentro de mim. Fazer silêncio. Eu parei de chorar. E é então que eu comecei a sentir vibrando uma força, uma energia, e eu caí de joelhos. Eu disse: Senhor, eu sei, eu sinto agora que eu devo ter feito muita coisa ruim para eles. Eu sei isso, eu sinto isso agora. Eu sei que isso que está vindo aqui é para me mostrar o quanto falta, o quanto triste, o quanto erro eu cometi, e como isso fez mal e como isso é ruim. Eu sei, eu sei. Só que o Deus que me ensinaram, que Jesus me ensinou, Senhor, é o Deus do amor. E naquele momento, eu pedi para Deus uma chance. Falei: deixa eu mostrar que eu aprendi a lição amando eles com a maior força possível da minha vida. Eu sei que tu quer me ensinar o que eu fiz de errado. Eu sei que eu tenho que aprender. Mas deixa eu aprender amando. Então aí os dois. A história continua ainda. Eu não vou tomar o tempo de vocês. Mas naquele dia eu vivenciei a minha forma de amar. O acontecimento não foi fora, o acontecimento é dentro, a busca é dentro. E eu cumpro a minha promessa com o máximo de força e amor que eu posso todo dia. Meu filho já viveu quase 8 anos nessa reencarnação e não teve um único dia que ele não escutou "eu te amo" da minha boca. Não tem um único dia que ele não recebeu um abraço meu. Não tem um único dia que eu não pego ele nos braços e eu agradeço e agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de aprender, de me transformar. Mas aí eu aprendi que a gente trilha isso sozinhos aqui. Mas Deus se vale de uma série formidável de circunstâncias para nos acompanhar. Porque o grande lance não é nós, não é Deus que tem que chegar a nós. Aquele dia eu percebi, nós estamos em Deus. É nós que temos que chegar a Ele. É nós. É dentro de nós que as coisas acontecem. É ali que os momentos cruciais da vida nos chamam. Para dentro de nós. Para dentro de nós. E é em silêncio. Então, toda vez que eu venho aqui falar para vocês, eu termino dizendo: não importa a dor, não importa o momento sofrido, não importa a angústia, não importa o medo. Se nós conseguirmos nos calar o nosso pensamento, fazer silêncio dentro de nós vamos sempre escutar
escutar uma voz dentro de nós. E essa voz diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Quem falou isso? Jesus. O Mestre. O peregrino Mestre que olha melancolicamente para cada um de nós e nos convida a amar. Agora vocês já sabem o segredo, porque eu termino todas as minhas exposições com essa frase, pedindo que façamos silêncio dentro de nós, pedindo que escutemos Jesus dentro de nós. Façamos, escutemos o Mestre, coloquemos o nosso coração o mais próximo possível a Ele. Façamos os movimentos dentro de nós para ter essa música. E aguardemos o melhor sempre. Sempre. Quase nunca é o que a gente quer. Mas às vezes é. Eu posso atestar isso para vocês. Jesus, Deus, a vida é muito linda. Basta nós tentarmos encontrar a beleza dele. Tenhamos uma semana de reflexão, abençoada, e vocês me escutem ter passado 7 minutos que eu passei lá. Que assim seja. Assim seja. Então, nós vamos agora para a lição para os lares, que nesse momento vocês se concentrem, para pedir ajuda para um irmão no lugar que eles estiverem. A nossa irmã Regina vai fazer. Filho de Jesus, Pai, agora que nós estamos envolvidos nessa vibração toda de amor, de carinho, de fé, vamos dirigir os nossos pensamentos juntamente com os nossos mentores espirituais até os nossos lares. E vamos fazer sobre a nossa casa uma irradiação de limpeza espiritual, retirar de todos os espaços da nossa casa as energias negativas, os miasmas, as nossas contrariedades. Vamos limpar toda a nossa casa, nosso quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, todos os quartos. Vamos retirar em pensamento essas energias, vamos levar para a porta dos fundos, para a rua, e procurarmos pregar essas energias negativas para alguma entidade, algum elemental, ou vamos mesmo nós dirigir o nosso pensamento até ao firmamento e vamos levar esse bolo de energias negativas que serão transformadas em energias todas da cor do arco-íris. E essas energias se espalharão por toda a Terra, toda a humanidade. Serão energias de paz, de amor, energias de harmonia, de perdão. E vamos retornar para o Santo Espírito, através do nosso pensamento. Vamos passar por essas nossas redondezas e ver as pessoas que estão sem eira, sem beira, que estão seguindo os caminhos mais tortuosos, e vamos pensar, irradiar sobre eles o nosso amor, que busquem o equilíbrio dentro do seu coração, que procurem lembrar a oração que deve ter aprendido quando criança, provavelmente pela sua mãe, pelo algum familiar seu, que pedia pelo seu anjo de guarda a sua proteção, que ele seja orientado a buscar o equilíbrio, a
pensar nos nomes que nós colocamos nas caixinhas, pedindo oração. Para os desencarnados, nós pedimos que fossem encaminhados, que tivessem assistência, recepção adequada. Vamos colocar nosso amor todo nas caixinhas, para que todos consigam receber aquilo que a gente pediu para eles. E vamos olhar para dentro de nós. E vamos pensar que hoje nós temos dentro de nós o melhor sentimento de amor que nós já tivemos algum dia nas nossas vidas. Que eu acredito. Que seja um amor consciente.